Minha irmã se envolveu com meu noivo, então vou fazê-la assistir enquanto eu namoro o homem com quem ela ainda sonha. Agora você vai se sentar e ver como ele me ama, porque, ao contrário de você, eu não precisei implorar. Eu disse essas palavras para Lia pela porta do banheiro durante o almoço de aniversário do meu pai, e cada sílaba era real. 3 semanas antes, eu tinha entrado no apartamento dela com febre, e a encontrei no sofá com meu noivo, Renato. A cabeça dele no colo dela, a mão dele no cabelo dela, os dois seminuos. Ela levantou os olhos com lágrimas falsas já se formando e sussurrou. Me desculpa, ele me lembra tanto o Ilan. Ilan, o cara com quem ela ficou em uma festa da faculdade 4 anos atrás, o que nunca mais voltou. De alguma forma, isso se tornou a desculpa dela para destruir a felicidade de todo mundo. Ela já tinha feito isso antes. A melhor amiga dela, Jéssica, encontrou Lia na cama com o namorado. Você não entende o que é perder sua alma gêmea, Lia havia dito. Na festa de noivado da nossa prima, ela encurralou o noivo no banheiro, sussurrando que ele a lembrava de alguém especial. Quando ele contou à noiva, Lia chorou na frente dos nossos pais, falando em trauma. Minha mãe lhe comprou um fim de semana em um spa. Eu o mantive longe dos jantares de família. Bloqueei Lia das minhas redes sociais. Nós ficamos noivos. Cometi um único erro: mencionar Renato no jantar de aniversário da minha mãe. Os olhos de Lia brilharam. Quando vou conhecê-lo? Uma semana depois, ela o encontrou no Instagram com uma conta falsa. Renato me mostrou as mensagens desesperadas. Rindo, ele prometeu bloqueá-la. Depois, os encontrei juntos. No momento em que saí do apartamento de Lia, eu soube exatamente o que fazer. Ilan não era nenhum mistério. Nos seguíamos no Instagram há 3 anos. Amigos em comum da faculdade, algumas curtidas ocasionais. Nunca conversamos. Ele morava a 3 horas de distância. Trabalhava como fisioterapeuta. Fiquei olhando para a tela do meu celular por 5 minutos inteiros antes de digitar a primeira mensagem. Meus dedos tremiam levemente, não por medo, mas pela adrenalina de saber exatamente o que eu estava prestes a fazer. Oi, Ilan. Sou Laura, irmã da Lia. Preciso falar com você sobre algo importante. Podemos nos encontrar? Pressionei enviar antes que pudesse me arrepender. A mensagem foi visualizada quase instantaneamente. Os 3 pontos apareceram. Desapareceram. Voltaram a aparecer. Ele estava digitando algo longo. Laura. Eu sei quem você é. Vi suas fotos no perfil de amigos em comum. Isso tem a ver com sua irmã, né? Gostei disso. Sim, mas não é o que você está pensando. Você tem tempo neste fim de semana, sábado às 15 horas, café do centro? Te vejo lá. Fechei o telefone e me deitei na cama. A imagem de Renato com a mão no cabelo de Lia ainda estava gravada na minha mente. 3 semanas haviam se passado, e eu ainda podia sentir a febre que tive naquele dia, a tontura ao abrir aquela porta, a náusea ao ver seus corpos entrelaçados naquele sofá. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Renato, a número 47 desde que terminei com ele. Laura, por favor. Foi um erro. Ela se aproveitou de mim. Me manipulou. Por favor. Podemos conversar? Apaguei a mensagem sem responder, como as anteriores 46. Minha mãe ligou naquela noite durante o jantar. Comi sozinha como todas as noites desde que rompi o noivado. Filha, seu pai e eu estamos preocupados. Lia diz que você não retorna às ligações. Não tenho nada para falar com ela. Laura, não seja dramática. Ela está sofrendo muito. Diz que Renato a confundiu, que disse coisas sobre você. Mãe! Interrompi mantendo minha voz controlada. Eu não vou ter essa conversa. Mas, filha, tenho que desligar. Nos vemos no almoço do papai no próximo mês. Desliguei antes que ela pudesse continuar defendendo Lia. Sempre foi assim. Desde que éramos crianças, Lia chorava e meus pais corriam para consolá-la. Eu tirava notas boas, conseguia empregos, mantinha relacionamentos estáveis e era invisível. Lia arruinava vidas e recebia fins de semana em spa. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti jeans escuros e uma blusa simples. Não queria parecer que tinha me esforçado demais, mas também não desleixada. Cheguei ao café do centro 10 minutos antes e pedi um chá.
Minhas mãos continuavam tremendo levemente. Ilan entrou exatamente às 15 horas. Eu o reconheci imediatamente, embora só o tivesse visto em fotos. Alto, cabelo castanho, maxilar definido e olhos que analisavam tudo com cuidado. Vestia uma camisa azul e jeans. Nada ostentoso. Parecia confiável. Ele me viu e caminhou direto para minha mesa. Não sorriu, mas também não parecia hostil. Laura, obrigado por ter vindo. Sentou-se na minha frente e pediu um café americano à garçonete sem olhar o cardápio. Depois me olhou diretamente nos olhos. Diga-me o que você precisa. Não havia tempo para rodeios. Respirei fundo. Meu noivo me traiu com minha irmã há 3 semanas. Eu os encontrei juntos no apartamento dela. Ilan mostrou surpresa. Apenas assentiu lentamente. E você veio me procurar. Por quê? Porque a Lia está usando seu nome como desculpa para destruir relacionamentos há 4 anos. Ela diz que todos os homens a lembram de você. Que você é a alma gêmea perdida que ela nunca superou naquela noite. Aí sim ele reagiu. Suas sobrancelhas se ergueram e ele soltou uma risada curta, sem humor. Sério? Isso é... Uau! Eu nem sei o que dizer. Eu preciso que você me conte a verdade sobre aquela noite. Tudo. Ilan pegou o café, tomou um gole longo e suspirou. Conheci Lia em uma festa da faculdade. Março de 2019. Eu tinha acabado de terminar minha faculdade de fisioterapia e estava procurando emprego. Ela era chamativa. Conversamos, dançamos, acabamos nos beijando. Ela me disse que sentia uma conexão especial. Eu acreditei. Ele parou, os dedos tamborilando na xícara. Pedi o número dela. Saímos mais 2 vezes. No segundo encontro, eu disse a ela que estava sem emprego, mas que tinha entrevistas. A atitude dela mudou na hora. Ficou fria, distante. Mandei mensagem para ela por 2 semanas depois disso. Ela me deixou no vácuo todas as vezes. Na 3ª semana, ela me bloqueou. Me bloqueou completamente. Instagram, WhatsApp, tudo. Tentei falar com amigos em comum, mas me disseram que ela estava passando por algo pessoal. Nunca soube o quê. Eventualmente, deixei para lá. Senti algo quente no meu peito. Raiva. Então, você nunca foi a alma gêmea dela. Nunca houve um grande amor perdido. Não. Foram 3 semanas da minha vida há 4 anos. Nem chegamos a transar. Só alguns beijos. Peguei meu telefone e mostrei capturas de tela. Mensagens que havia reunido de Jéssica, a ex-melhor amiga de Lia, testemunhos da prima, todas as vítimas do mesmo padrão. É isso que ela tem feito. Usa seu nome. Usa essa história inventada do grande amor para justificar a destruição dos relacionamentos de outras pessoas. Meu noivo é só o último. Ilan leu cada mensagem com um desconforto crescente. Quando terminou, colocou o telefone na mesa com cuidado. Isso é doentio. Eu sei, e preciso da sua ajuda para pará-la. O que você propõe? Aqui chegava a parte difícil. A parte em que eu soava completamente calculista e fria. Mas eu não me importava. Preciso que você finja que está interessado em mim. Que nos vejam juntos. Que Lia veja que o homem que ela supostamente nunca pôde esquecer, agora está com a irmã dela. Ilan me olhou por um longo tempo. Não com julgamento, mas com curiosidade. Isso é bem elaborado. Ela destruiu meu noivado. Antes destruiu o relacionamento da minha prima. Antes a amizade da melhor amiga dela. Alguém tem que pará-la. E a vingança é a resposta? A consequência, corrigi. Não estou procurando machucá-la sem motivo. Estou procurando que ela enfrente a verdade sobre as ações dela. E a única forma de fazer isso é mostrar a ela que não pode ter tudo o que quer só por chorar. Ilan tomou outro gole de café, terminou-o completamente antes de falar. Está bem, eu farei, mas com uma condição. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, sem meio termo. E se em algum momento eu sentir que isso está ficando muito tóxico ou prejudicando pessoas inocentes, eu caio fora. Estendi minha mão. Ele a apertou. Seu aperto era firme, caloroso. Trato feito. Passamos a hora seguinte planejando. Ilan me contou mais sobre a vida dele. Agora ele tinha a própria clínica de fisioterapia. Tinha investido bem o dinheiro dele.
Morava em um apartamento modesto, mas confortável. Não era rico, mas estava estável. Bem-sucedido. Tudo o que Lia havia rejeitado 4 anos atrás porque não via potencial imediato. Então, disse Ilan enquanto pagava a conta, quando é nosso primeiro evento público? Meu pai faz aniversário em 3 semanas. Almoço de família. Lia estará lá. Perfeito. Me dê seu número de verdade. Vamos começar a construir uma história crível nas redes sociais. Trocamos números. Quando nos levantamos para ir embora, algo estranho aconteceu. Nos olhamos e ambos sorrimos ao mesmo tempo. Não era um sorriso falso ou estratégico. Era genuíno. Sabe, disse Ilan enquanto caminhávamos para a saída. Se vamos fazer isso parecer real, provavelmente deveríamos nos conhecer melhor. Jantar na terça. É parte do plano? Honestamente, não tenho certeza, mas eu gostaria de te conhecer além dessa situação com a sua irmã. Naquela noite, não consegui dormir. O que eu estava fazendo? Eu estava usando um homem inocente para me vingar? Ou estava encontrando algo genuíno no meio do caos? Meu telefone vibrou às 2 da manhã. Era Ilan. Não consigo dormir pensando no que eu disse. Não quero te pressionar. Podemos manter isso estritamente como plano, se preferir. Eu também não consigo dormir, e não quero manter isso estritamente como plano. Mas me assusta não saber onde termina a vingança e começa o real. Então vamos descobrir juntos. As 2 semanas seguintes foram uma mistura estranha de planejamento estratégico e momentos genuinamente doces. Ilan e eu nos víamos 3 ou 4 vezes por semana. Postávamos fotos calculadas, mas também compartilhávamos momentos privados que ninguém mais via. Lia continuava enviando mensagens de números diferentes, cada um mais desesperado do que o anterior. Não respondia nenhum. Renato tentou me contatar através da minha amiga Carla. Pedi a Carla que bloqueasse o número dele também. Uma semana antes do almoço do papai, minha mãe me ligou. Laura, precisamos conversar sobre seu comportamento. Lia me contou que você está saindo com Ilan só para machucá-la. Ela diz que você sabe o quanto ele significa para ela. Respirei fundo. Mantive a voz calma. Mãe, você alguma vez já se perguntou por que Lia é sempre a vítima em cada história? Não comece, Laura. Não, me escute. Quando Jéssica encontrou Lia com o namorado dela, quem foi a vítima? Quando o noivo da prima quase cancelou o casamento por causa de Lia, quem foi a vítima? Quando meu noivo me traiu com ela, quem é a vítima agora? Silêncio do outro lado. Sempre Lia, não é? Sempre ela que sofre, que não consegue evitar, que está traumatizada, mas nunca as pessoas cujas vidas ela destrói. Laura, isso não é justo. O que não é justo é você ter me ligado para me repreender por sair com alguém, enquanto sua outra filha destruiu meu noivado e nunca me pediu sequer desculpas. Ela está arrependida. Não, mãe. Ela está com ciúmes. Há uma diferença. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti poderosa. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito a verdade à minha mãe sem amenizar nada. Ilan chegou ao meu apartamento naquela noite. Contei a ele sobre a ligação. Ele me abraçou sem dizer nada por vários minutos. Estou orgulhoso de você, ele disse finalmente. Por quê? Porque você está impondo limites. Isso não é vingança, isso é amor próprio. Naquela noite, nos beijamos pela primeira vez. Não foi calculado nem estratégico. Foi real, urgente, necessário. E quando nos separamos, ambos sabíamos que isso havia deixado de ser apenas um plano. O dia do almoço do papai chegou. Vesti um vestido vermelho que Ilan havia me dito que ficava lindo em mim. Ele chegou com uma camisa branca e calças escuras segurando um buquê de flores. Para seu pai. Ele explicou mostrando uma garrafa de vinho. E para você, ele me entregou uma única rosa vermelha no carro. A caminho da casa dos meus pais, ele pegou minha mão. Pronta? Prontíssima! Chegamos 15 minutos antes do resto. Papai abriu a porta com um sorriso gigante. Laura, e este deve ser o Ilan, disse estendendo a mão e pegando o vinho. É um prazer conhecê-lo, senhor. Feliz aniversário. Papai ficou imediatamente encantado. Entramos na sala, onde minha mãe preparava a mesa. Ela me olhou com uma expressão tensa. Olá, mamãe. Laura. O olhar dela foi direto para Ilan.
Ilan, senhora, é um prazer. Mamãe não disse mais nada. Apenas continuou arrumando os pratos. 10 minutos depois, a porta se abriu. Era Lia. Ela usava um vestido branco justo, salto alto, o cabelo perfeitamente arrumado. Mas quando me viu no sofá com Ilan, seu rosto se desfez completamente. Laura, Ilan. Oi, Lia. Eu disse com calma. Ilan apenas acenou com a cabeça. Neutro. Lia ficou parada na entrada da sala, os olhos indo de mim para Ilan e de volta para mim. Vi o momento exato em que a realidade a atingiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Posso falar com você um segundo, Laura? Em particular. Eu a segui até o banheiro. Ela fechou a porta com mais força do que o necessário. O que você pensa que está fazendo? Almoçando no aniversário do papai. Não se faça de estúpida. Ilan, sério? Olhei diretamente nos olhos dela. Era o momento. O momento que eu esperava há 3 semanas. Minha irmã se meteu com meu noivo. Então vou fazê-la assistir enquanto eu namoro o homem com quem ela ainda sonha. Agora você vai se sentar e ver como ele me ama, porque, ao contrário de você, eu não precisei implorar. O sangue sumiu do rosto dela. Isso é cruel. E o que você me fez? O que foi? Renato me procurou. Ele me disse que você não o fazia feliz. Mentira. Não é mentira. Ele me disse, Lia, chega. Nós duas sabemos a verdade. Você o encontrou no Instagram, o assediou com mensagens, o manipulou fazendo-o acreditar que eu falava mal dele. E quando isso não funcionou, você usou a desculpa de sempre. Mas ele é importante para mim. Sério? Então me diga algo sobre ele. Me diga o sobrenome dele. Diga-me o que ele faz. Me diga qualquer coisa que não seja como você o conheceu há 4 anos. Silêncio. Você não pode, não é? Porque você nunca se importou com Ilan, você se importou em ter uma desculpa para fazer o que quisesse sem consequências? Lia começou a chorar. Suas lágrimas perfeitas, as que sempre funcionavam com mamãe e papai. Isso acaba hoje, Lia. Você vai se sentar naquele almoço e vai ver como Ilan me trata com respeito e carinho. Você vai ver o que é perder algo real. Isso não acabou, ela sussurrou. Ah, acredite, está apenas começando. Saí do banheiro. Ilan estava na sala conversando com meu pai sobre fisioterapia. Quando me viu, estendeu a mão. Peguei sua mão e me sentei ao lado dele. Lia saiu do banheiro 5 minutos depois, com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas visíveis. Sentou-se do outro lado da sala, o mais longe possível de nós. O almoço foi tenso, mas satisfatório. Cada vez que Ilan tocava meu braço, me servia água, me perguntava se eu estava bem, eu via de soslaio Lia apertar o garfo com força. Isso era só o começo. O almoço terminou 2 horas depois. Papai estava feliz, mamãe desconfortável, e Lia não havia dito uma palavra desde que saiu do banheiro. Quando nos despedimos, Ilan me deu um beijo na bochecha na frente de todos. Lia saiu correndo para o carro dela. Isso foi intenso, disse Ilan enquanto dirigia de volta para o meu apartamento. Apenas espere. Isso mal começou. Meu telefone começou a tocar antes de chegarmos. Era a mamãe. Recusei a ligação. Tocou de novo. Eu o desliguei completamente. Quer subir? Perguntei quando chegamos. Claro. Eu preciso de uma bebida e você provavelmente também. Subimos para o meu apartamento. Servi 2 taças de vinho e nos sentamos no sofá. Ilan parecia pensativo. O que foi? Perguntei. Sua irmã. O jeito que ela te olhou naquele almoço não era só ciúme, era algo mais. Tipo o quê? Como se ela não conseguisse entender por que alguém escolheria você em vez dela. Tomei um longo gole de vinho. Ilan estava certo. Era exatamente isso. Tinha sido assim a minha vida toda. Lia sempre foi a bonita, a carismática, a que todos queriam conhecer. Eu era a irmã responsável, a chata, a que ficava em segundo plano. Mas isso não é quem você é, disse Ilan, virando-se para me encarar de frente. Você é inteligente, talentosa, direta. Isso é muito mais valioso do que apenas ser bonita. Então, você não me acha bonita? Brinquei. Eu não disse isso. Eu disse que você é mais do que isso. Ele me beijou. Desta vez foi diferente do primeiro beijo. Mais intenso, mais real. Quando nos separamos,
Ambos respirávamos rápido. Laura, preciso ser honesto com você sobre algo. O quê? Quando aceitei este plano, pensei que seria simples. Fingir um romance, incomodar sua irmã, ir embora. Mas agora? Agora eu não estou fingindo e preciso saber se você também não está. Deixei minha taça na mesa, peguei a mão dele. Eu não estou fingindo. Isso se tornou real para mim há 2 semanas. Naquela noite, ficamos conversando até às 3 da manhã. Ele me contou sobre a clínica dele, sobre seus planos de expansão, sobre como havia superado a morte da mãe. Eu contei sobre meus sonhos de ter meu próprio estúdio de design, sobre minha frustração com minha família, sobre como Renato nunca realmente me ouviu em 2 anos de relacionamento. Sabe o que é irônico? Eu disse encostando a cabeça no ombro dele. Lia fez o pior que podia me fazer, mas sem querer, ela me deu o melhor. A mim? Ele perguntou com um sorriso. A você. Os dias seguintes foram um turbilhão. Lia criou 3 contas falsas no Instagram para nos seguir. Bloqueei todas. Ela me enviou flores no trabalho com um bilhete. Por favor, vamos conversar como irmãs. Joguei-as no lixo. Renato apareceu no meu escritório implorando por uma segunda chance. A segurança o retirou. Ilan e eu nos tornamos inseparáveis. Jantávamos juntos todas as noites. Ele me buscava no trabalho. Eu passava os fins de semana no apartamento dele. E sim, postávamos fotos. Muitas fotos. Uma semana depois do almoço, Ilan me convidou para conhecer a clínica dele. Era pequena, mas impecável. 3 salas de tratamento, uma recepção aconchegante, tudo decorado com bom gosto. Isso é impressionante, eu disse percorrendo o local. Eu a construí do zero. Depois que Lia me bloqueou, decidi focar totalmente na minha carreira. Levou 3 anos, mas valeu a pena. Posso te perguntar algo? O que for. Você alguma vez se arrependeu de não ter insistido mais com ela? Ilan riu. Honestamente, não. Mesmo antes de saber sobre o padrão de comportamento dela, algo não se encaixava. Ela era linda, carismática, mas havia algo vazio, como se tudo fosse uma atuação. Por que era? Eu disse. Com Lia, tudo é atuação. Não sei se ela alguma vez foi genuína na vida dela. Naquela noite, enquanto jantávamos no apartamento dele, meu telefone tocou. Era papai. Filha, preciso falar com você. Diga, pai. Sua mãe está muito chateada. Diz que você está sendo cruel com Lia. Respirei fundo. Ilan pegou minha mão. Pai, o senhor sabe o que Lia me fez? Ela diz que foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Eu os encontrei juntos, seminus, no apartamento dela. Silêncio. Pai, por anos vocês justificaram cada coisa terrível que Lia fez. Quando ela arruinou o relacionamento de Jéssica, quando quase cancelou o casamento da prima, quando destruiu meu noivado. Sempre há uma desculpa. Sempre há um trauma que a justifica. Filha, não é tão simples. É exatamente tão simples. Lia faz o que quer e vocês a premiam com compreensão e fins de semana em spa. Eu mantenho minha vida em ordem e sou invisível até que finalmente imponho limites e então sou a cruel. Laura, eu te amo, pai. Mas não vou continuar em uma família onde se premia a destruição e se pune a estabilidade. Se o senhor quiser ter um relacionamento comigo, ótimo. Mas eu não vou tolerar que me repreendam por sair com alguém que me trata bem. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Ilan me abraçou. Estou orgulhoso de você. Por que todo mundo continua dizendo isso? Porque você está fazendo algo difícil. Está impondo limites com pessoas que você nunca impôs antes. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Lia e Renato, abraçados no que parecia ser o apartamento dela. A mensagem dizia: já que você tem Ilan, eu fico com Renato. Todos felizes. Mostrei a foto para Ilan. Ele balançou a cabeça. Você acha que Renato sabe o que está fazendo? Provavelmente não. Provavelmente pensa que isso é temporário até eu voltar com ele. E você? Eu? Nem em 1 milhão de anos. Renato é meu passado. Você é meu presente. Ilan sorriu e me beijou. Naquela noite, postei uma foto nossa. Ilan com o braço em volta da minha cintura. Eu sorrindo genuinamente. A legenda:
Algumas perdas são, na verdade, ganhos disfarçados. Lia respondeu em menos de 5 minutos com a própria foto. Ela e Renato no sofá dela. A legenda: o amor verdadeiro sempre volta. Tirei um print e enviei para minha amiga Carla. Está vendo isso? Ela realmente pensa que está me machucando. E te machuca? Perguntou Carla. De jeito nenhum. Renato pode ficar com ela. Eles merecem um ao outro. Mas Lia não ia desistir tão fácil. 3 dias depois, ela apareceu na clínica de Ilan. Eu estava lá esperando por ele para sairmos para jantar. Eu a vi entrar e me senti tensa imediatamente. Ilan, disse Lia, me ignorando completamente. Preciso falar com você a sós. O que você tem para dizer? Pode dizer na frente de Laura. Respondeu Ilan, sem sair do meu lado. É sobre aquela noite. A noite em que nos conhecemos. Lia, por favor, só 5 minutos, eu disse acenando com a cabeça. Eu queria ver até onde isso iria. 5 minutos. Aqui. Laura fica. Lia me lançou um olhar de ódio puro, mas continuou. Aquela noite foi especial para mim. Eu realmente senti uma conexão com você. Quando você se afastou, me destruiu. Você se afastou, corrigiu Ilan. Eu tentei te contatar por semanas. Você me bloqueou. Eu estava com medo. Medo do que eu estava sentindo. Ou estava decepcionada por eu não ter dinheiro. Eu disse. Lia me olhou com fúria. Isso não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Você está na clínica do meu namorado interrompendo nosso encontro mentindo sobre o passado. Eu não estou mentindo. Ilan pegou o telefone, abriu as mensagens arquivadas e mostrou a tela a ela. Estas são as mensagens que te enviei. 17 no total. Todas deixadas no vácuo ou ignoradas. A última antes de você me bloquear dizia: consegui emprego em uma clínica. Não paga muito, mas é um começo. Você me bloqueou 3 horas depois. Lia empalideceu. Eu não lembro. Claro que não, porque você não se importava. Só importava o que eu podia te oferecer naquele momento. Isso não é verdade. Lia, disse Ilan. Sua voz firme, mas não cruel. Você precisa ir. Laura e eu temos planos. Você escolheu ela? A minha irmã chata e amarga? Eu escolhi uma mulher genuína, inteligente e corajosa que por acaso é sua irmã. É coincidência. Lia olhou para nós dois com lágrimas nos olhos. Mas estas não eram suas lágrimas de manipulação. Eram lágrimas de raiva pura. Isso não termina aqui, ela sussurrou. Sim, eu disse pegando a mão de Ilan. Termina. Lia saiu da clínica batendo a porta. Você está bem? Perguntou Ilan. Melhor que bem. Você viu a cara dela? Finalmente ela está entendendo que não pode ter tudo. Mas ela disse que isso não termina aqui. Eu não me importo com o que ela faça. Eu não tenho mais nada a perder e tenho tudo a ganhar. Eu o beijei ali mesmo, no meio da clínica dele, sob as luzes fluorescentes, e pela primeira vez na minha vida, me senti completamente livre. A vingança era doce, mas encontrar algo real no meio dela era ainda melhor. O que eu não sabia é que Lia tinha um último truque na manga, um que colocaria à prova tudo o que Ilan e eu havíamos construído. O truque de Lia chegou 2 semanas depois, na forma de um jantar familiar urgente convocado pela mamãe. A mensagem dizia: assunto familiar importante. Todos devem estar 19 horas a este sábado. É uma armadilha, eu disse mostrando a mensagem para Ilan. Óbvio, você vai ir. Eu tenho que ir. Se eu não for, dirão que estou evitando a família. Então eu vou com você. No sábado chegamos à casa dos meus pais exatamente às 19 horas. Lia já estava lá, sentada no sofá ao lado de Renato. Ele parecia desconfortável. Ela parecia triunfante. Laura, Ilan, obrigada por virem, disse mamãe nervosa. O que é tão urgente? Perguntei. Lia se levantou. Ela tinha uma pasta nas mãos. Eu precisava que todos estivessem aqui para que vissem quem é realmente o seu namorado, Laura. Abriu a pasta e tirou papéis impressos. Eram capturas de tela de conversas do Instagram. Ela as espalhou sobre a mesa de centro. Ilan, Mora tem me enviado mensagens por semanas dizendo que sente minha falta, que cometeu um erro ao escolher Laura, que ainda pensa em mim. Olhei para Ilan. Ele estava completamente calmo. Isso é falso.
Ele disse simplesmente. Falso? Aqui estão as mensagens. Peguei os papéis, revisei cuidadosamente. O nome de usuário era parecido com o de Ilan, mas não exato. Ilan Mora em vez de Ilan Mora. As fotos de perfil eram as mesmas, mas a conta era falsa. Lia! Eu disse mantendo minha voz controlada. Esta não é a conta do Ilan. Sim, é sim. Não, olhe o nome de usuário. Está faltando um caractere, ponto. Alguém criou uma conta falsa. Lia arrebatou os papéis das minhas mãos. Isso não importa. O ponto é que ele me procura. O ponto, disse Ilan pegando o próprio telefone, é que você tem falado com um impostor e provavelmente criou essa conta você mesma. Ele abriu o Instagram e mostrou a conta verificada dele, a autêntica. Como você pode ver, minha conta é Ilan Mora. E se você verificar minhas mensagens diretas, verá que eu nunca te escrevi. Mamãe pegou o telefone de Ilan e verificou. A expressão dela mudou de preocupada para mortificada. Lia, você criou uma conta falsa para inventar estas mensagens? Não. Alguém mais deve ter feito isso para me confundir. Ou você fez isso para tentar nos separar? Eu disse. Como você se atreve? Gritou Lia. Papai se levantou do sofá. Parecia cansado. Lia, precisamos conversar a sós. Papai, não! Eles estão mentindo. Eu só quero proteger Laura. Chega, disse papai com uma voz que eu nunca o tinha ouvido usar com Lia. Laura, Ilan, podem esperar na cozinha, por favor? Ilan e eu nos levantamos e fomos para a cozinha. Renato permaneceu no sofá olhando para o telefone, claramente querendo estar em qualquer outro lugar. Da cozinha, podíamos ouvir vozes elevadas. Papai falava em um tom que eu nunca tinha ouvido usar com Lia. Mamãe tentava acalmar a situação. Lia chorava, mas não eram seus choros manipuladores usuais. Eram gritos de frustração. Isso está indo muito mal para ela, sussurrou Ilan. Bom, já era a hora. 20 minutos depois, papai nos chamou de volta para a sala. Lia estava com os olhos vermelhos e inchados. Mamãe parecia devastada. Renato continuava no mesmo lugar, completamente imóvel. Laura, começou papai. Sua mãe e eu precisamos te pedir perdão. Eu não esperava por isso. Por anos, justificamos o comportamento da sua irmã. Pensamos que ela estava passando por algo difícil, que precisava de mais apoio, mas fomos cegos a como isso te afetava. Mamãe começou a chorar. Nós conversamos com Jéssica há alguns dias. Ela nos contou a versão dela do que aconteceu com o namorado. E também conversamos com a sua prima, e agora isso, a culpa não é minha, interrompeu Lia, a voz embargada. Ninguém entende como é difícil para mim. Desde que perdi o Ilan, você não me perdeu, disse Ilan, a voz firme, mas não cruel. Você me rejeitou. Há uma diferença. Porque eu estava com medo. Não, porque eu não tinha dinheiro. Essa é a verdade, e todos nesta sala sabemos disso. Lia se levantou bruscamente apontando para mim. Você sempre foi a favorita, a Laura perfeita com a vida perfeita. Ninguém vê o quanto eu sofro. Lia, eu disse mantendo minha posição. Você não sofre. Você causa sofrimento. E a razão pela qual minha vida parece perfeita é porque eu não destruo a vida de outras pessoas para me sentir melhor comigo mesma. Isso não é verdade. Então nos explique, disse papai. Explique a Jéssica, a sua prima, o Renato. Explique por que toda vez que alguém mais está feliz você tem que intervir. Lia ficou em silêncio. Pela primeira vez na vida, ela não tinha uma resposta pronta. Renato finalmente falou. A voz dele mal era audível. Lia, eu preciso ir. O quê? Agora isso é demais. Eu pensei que Laura tinha te machucado, que eu era o bom da história, mas agora eu vejo que eu fui só mais uma vítima. Renato se levantou e caminhou em direção à porta. Parou ao meu lado. Me desculpa, Laura, por tudo. E era verdade. Renato não me importava mais em absoluto. Depois que Renato saiu, mamãe tentou acalmar Lia, mas ela afastou as mãos dela. Não, eu não quero sua pena. Não quero nada de nenhum de vocês. Principalmente de você, mãe. Lia, querida, começou mamãe. Sempre dizendo que me entende, mas nunca faz nada real. Só me dá dinheiro e espeidez para eu calar a boca.
Mamãe recuou como se tivesse levado um tapa. Sua mãe só estava tentando te ajudar, disse papai. Me ajudar? Vocês me transformaram nisso. Me ensinaram que chorar resolvia tudo, que eu nunca tinha que enfrentar consequências. E agora todos agem surpresos por eu não saber como ser uma pessoa normal. Era a primeira coisa honesta que Lia tinha dito em anos. Finalmente você disse algo de verdade, eu disse. Lia me olhou com ódio. Não se faça de superior comigo. Você também tem culpa, sempre sendo perfeita, sempre fazendo tudo certo. Sabe como é impossível viver na sua sombra? Eu não projetei nenhuma sombra, Lia. Você decidiu viver em uma. Peguei a mão de Ilan. Nós vamos embora. Pai, mãe, se quiserem ter um relacionamento comigo, estarei disponível. Mas eu não vou continuar participando desta dinâmica onde Lia pode fazer o que quiser sem consequências. Caminhamos em direção à porta. Atrás de nós, ouvimos Lia desabar em soluços reais. Não os manipuladores, os genuínos. No carro, Ilan me olhou. Como você se sente? Estranhamente vazia. Pensei que isso me faria sentir melhor e não faz. Eu não sei. Lia finalmente está enfrentando consequências. Mas eu não me sinto vitoriosa. Só sinto alívio. Ilan dirigiu em silêncio por vários minutos. Sabe o que eu acho? O quê? Eu acho que a melhor vingança não é ver Lia sofrer, é construir uma vida onde ela simplesmente não importa. Ele tinha razão. Por semanas, eu tinha estado tão focada em fazer Lia pagar que esqueci que a verdadeira vitória era seguir em frente. Você continua culpando todo mundo, menos a si mesma. Laura não tem culpa das suas decisões. Lia o olhou com ódio. Você também não é santo, Ilan. Ou já esqueceu como usava mulheres há 4 anos. Não esqueci. Mas eu mudei de verdade. Não fingi a mudança. Lia pegou a bolsa. Liga para a mamãe e o papai. Diga o que quiser. De qualquer forma, eles nunca acreditariam em você sobre mim. Eu já liguei, eu disse. Eles estão a caminho. Lia empalideceu. O quê? Eu enviei o áudio há 1 hora. Eles queriam ouvir a sua versão pessoalmente. A campainha tocou. Eram meus pais. Lia tentou sair, mas papai bloqueou a entrada. Sente-se, Lia. Nós vamos conversar sobre isso. Durante as 2 horas seguintes, Lia tentou todas as táticas dela. Lágrimas, raiva, vitimização. Nada funcionou. Papai e mamãe se mantiveram firmes. Nós vamos impor novas condições, disse papai. Ou você aceita terapia intensiva, possivelmente internação, ou você se muda e vive sua vida sem nosso suporte financeiro. Vocês estão me expulsando? Estamos te dando uma escolha, mudança real ou independência total. Lia olhou para todos nós. Finalmente, ela desabou. Não com lágrimas manipuladoras, mas com algo mais profundo. Desespero real. Eu não sei como mudar. Eu tentei, mas toda vez que tento, algo em mim sabota tudo. Mamãe se aproximou. Então, aceite ajuda de verdade. Não terapia de 2 horas por semana. Ajuda intensiva. E se não funcionar, pelo menos você tentou, disse papai. Lia aceitou o tratamento intensivo. 2 semanas depois, ela deu entrada em um centro especializado em transtornos de personalidade. Ela ficaria lá por no mínimo 6 meses. No dia em que ela foi, ela me pediu para conversarmos a sós. Laura, eu não sei se algum dia poderei consertar o que quebrei entre nós. Provavelmente não, mas você pode tentar não quebrar mais nada. Você me odeia? Não, mas também não confio em você e não confiarei por um bom tempo. É justo. Ela foi embora com mamãe e papai. Ilan me abraçou. Você está bem? Sim. Pela primeira vez, sinto que isso realmente acabou. 6 meses depois, Ilan me pediu em casamento. Não foi um pedido elaborado. Apenas nós 2 em nosso apartamento depois de um jantar simples. Laura, cometi erros, mas te amar não é um deles. Você se casaria comigo? Sim. Nos casamos 3 meses depois em uma cerimônia pequena. Mamãe, papai, alguns amigos próximos. Lia continuava em tratamento e não compareceu. Ela enviou uma carta. Parabéns. Espero algum dia poder celebrar com você pessoalmente, mas entendo se esse dia nunca chegar. Desejo o melhor a você. Renato não foi convidado. Pelo que soube, ele se mudou para outra cidade e também começou a fazer terapia.
Um ano depois de nos casarmos, Lia completou o tratamento. Ela saiu diferente, não perfeita, mas genuinamente trabalhando em si mesma. Nos encontramos para tomar café. Como você está? Perguntei. Melhor. Mais consciente. Minha terapeuta diz que sempre terei que trabalhar nisso. Todos nós temos que trabalhar em algo. Laura, sei que nunca seremos como antes, que provavelmente nunca seremos próximas. Mas quero que você saiba que sinto muito. De verdade. Eu sei. Eu não a perdoei completamente naquele dia. Talvez nunca o fizesse de todo. Mas podíamos ficar na mesma sala sem ódio. Isso era o suficiente. 2 anos depois de nos casarmos, Ilan e eu tivemos nosso primeiro filho. Mamãe e papai estavam emocionados. Lia enviou um presente com um bilhete simples. Parabéns aos novos pais. Eu não a convidei para o hospital, mas enviei uma foto do bebê. Ela respondeu, lindo como a mãe. A vida seguiu. Ilan expandiu a clínica dele. Eu abri meu próprio estúdio de design. Nos mudamos para uma casa maior. Tínhamos jantares com meus pais todo mês. Lia comparecia ocasionalmente, sempre com limites claros. Um dia, 3 anos depois de tudo, Lia me ligou. Laura, conheci alguém, um homem, e pela primeira vez eu não quero sabotá-lo. Mas estou com medo. Medo de quê? De voltar a ser quem eu era. Então, não seja. Cada dia é uma escolha. Você alguma vez confiará em mim de novo? Eu não sei, Lia, mas estou aberta à possibilidade. Essa foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. 5 anos depois do dia em que encontrei Renato e Lia juntos, recebi uma mensagem dela. Era uma foto do casamento dela. Ela havia se casado com o homem que conheceu. A legenda dizia, finalmente consegui. Obrigada por não desistir de mim. Eu respondi, parabéns. Nada mais precisava ser dito. Naquela noite, enquanto jantávamos, Ilan olhou o telefone e sorriu. O quê? A clínica acabou de ganhar o prêmio de melhor centro de fisioterapia da região. Parabéns! Não, parabéns para nós. Nada disso teria acontecido sem seu apoio. Nosso filho entrou correndo na cozinha. Mamãe, papai, podemos ligar para os avós? Claro, liga você. Eu o vi pegar o telefone e ligar para meus pais. Ouvi sua risada enquanto contava sobre o dia dele. Ilan pegou minha mão sobre a mesa. No que você está pensando? Que Renato me fez um favor. Se ele não tivesse me traído, eu nunca teria procurado você. Então, você o agradece? Não, mas não me importo mais com o que ele fez. Isso ficou no passado. Meu telefone vibrou. Era mamãe enviando uma foto no grupo da família. Lia estava lá no canto, sorrindo com cautela. Papai tinha escrito, jantar de família no próximo sábado. Lia pergunta se vocês podem vir. Mostrei a mensagem para Ilan. Você quer ir? Sim, mas só por 2 horas. E nós vamos embora se algo ficar desconfortável. Fechado. Eu respondi. Estaremos lá. O jantar de sábado foi normal. Lia se comportou. Não houve drama. Quando fomos embora, ela me parou na porta. Laura, sei que nunca seremos como antes, mas quero que você saiba que todo dia eu trabalho para não ser quem eu fui. Isso é tudo o que posso te pedir. Você acha que algum dia poderá me perdoar completamente? Eu não sei. Me pergunte daqui a mais 5 anos. Ela assentiu. Me abraçou brevemente. Ela cheirava diferente. Não usava mais aquele perfume caro que sempre usava. Usava algo mais simples. No carro de volta, Ilan pôs música suave. Foi bom, ele disse. Sim, foi bom. Você acha que Lia realmente mudou? Ela está tentando. Isso é mais do que ela fazia antes. Chegamos em casa. Deitei nosso filho. Ilan preparou chá para os 2. Nos sentamos na varanda olhando para a cidade. Sabe o que é mais estranho? Eu disse. O quê? Eu comecei tudo isso buscando vingança. Eu queria que Lia sofresse como eu sofri, e agora? Agora eu só quero viver minha vida. Se ela sofre ou não, não é mais problema meu. Ilan levantou a xícara. Um brinde a viver nossas vidas sem drama. Bati minha xícara na dele. Por isso. No dia seguinte, voltei ao trabalho. Meu estúdio havia crescido. Eu tinha 3 funcionários e projetos com clientes importantes. Lia tentou me destruir. Mas em vez disso, ela me impulsionou a construir algo próprio. Renato continuava em outra cidade.
Nunca mais falamos depois que ele me mostrou o áudio. Ouvi dizer que ele também se casou. Eu não me importei. As pessoas que me machucaram não tinham mais poder sobre mim. Haviam ficado no passado, onde pertenciam. Naquela noite, enquanto Ilan e eu assistíamos a um filme, nosso filho se aproximou com um desenho. Olha, mamãe, somos nós. Era um desenho simples. 3 bonecos de palito, nós 3. É perfeito. Eu o preguei na geladeira junto com todos os outros desenhos dele. Esta era a minha vida. Agora, simples, estável, minha, sem vingança, sem drama, apenas dias normais construindo algo real. E isso era exatamente o que eu precisava. Minha irmã se envolveu com meu noivo, então vou fazê-la assistir enquanto eu namoro o homem com quem ela ainda sonha. Agora você vai se sentar e ver como ele me ama, porque, ao contrário de você, eu não precisei implorar. Eu disse essas palavras para Lia pela porta do banheiro durante o almoço de aniversário do meu pai, e cada sílaba era real. 3 semanas antes, eu tinha entrado no apartamento dela com febre, e a encontrei no sofá com meu noivo, Renato. A cabeça dele no colo dela, a mão dele no cabelo dela, os 2 seminuos. Ela levantou os olhos com lágrimas falsas já se formando e sussurrou. Me desculpa, ele me lembra tanto o Ilan. Ilan, o cara com quem ela ficou em uma festa da faculdade 4 anos atrás, o que nunca mais voltou. De alguma forma, isso se tornou a desculpa dela para destruir a felicidade de todo mundo. Ela já tinha feito isso antes. A melhor amiga dela, Jéssica, encontrou Lia na cama com o namorado. Você não entende o que é perder sua alma gêmea, Lia havia dito. Na festa de noivado da nossa prima, ela encurralou o noivo no banheiro, sussurrando que ele a lembrava de alguém especial. Quando ele contou à noiva, Lia chorou na frente dos nossos pais falando em trauma. Minha mãe lhe comprou um fim de semana em um spa. Eu o mantive longe dos jantares de família. Bloqueei Lia das minhas redes sociais. Nós ficamos noivos. Cometi um único erro: mencionar Renato no jantar de aniversário da minha mãe. Os olhos de Lia brilharam. Quando vou conhecê-lo? Uma semana depois, ela o encontrou no Instagram com uma conta falsa. Renato me mostrou as mensagens desesperadas. Rindo, ele prometeu bloqueá-la. Depois, os encontrei juntos. No momento em que saí do apartamento de Lia, eu soube exatamente o que fazer. Ilan não era nenhum mistério. Nos seguíamos no Instagram há 3 anos. Amigos em comum da faculdade, algumas curtidas ocasionais. Nunca conversamos. Ele morava a 3 horas de distância. Trabalhava como fisioterapeuta. Fiquei olhando para a tela do meu celular por 5 minutos inteiros antes de digitar a primeira mensagem. Meus dedos tremiam levemente, não por medo, mas pela adrenalina de saber exatamente o que eu estava prestes a fazer. Oi, Ilan. Sou Laura, irmã da Lia. Preciso falar com você sobre algo importante. Podemos nos encontrar? Pressionei enviar antes que pudesse me arrepender. A mensagem foi visualizada quase instantaneamente. Os 3 pontos apareceram. Desapareceram. Voltaram a aparecer. Ele estava digitando algo longo. Laura, eu sei quem você é. Vi suas fotos no perfil de amigos em comum. Isso tem a ver com sua irmã, né? Gostei disso. Sim, mas não é o que você está pensando. Você tem tempo neste fim de semana, sábado às 15 horas, café do centro? Te vejo lá. Fechei o telefone e me deitei na cama. A imagem de Renato com a mão no cabelo de Lia ainda estava gravada na minha mente. 3 semanas haviam se passado, e eu ainda podia sentir a febre que tive naquele dia, a tontura ao abrir aquela porta, a náusea ao ver seus corpos entrelaçados naquele sofá. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Renato, a número 47 desde que terminei com ele. Laura, por favor. Foi um erro. Ela se aproveitou de mim. Me manipulou. Por favor. Podemos conversar? Apaguei a mensagem sem responder, como as anteriores 46. Minha mãe ligou naquela noite durante o jantar. Comi sozinha como todas as noites desde que rompi o noivado. Filha, seu pai e eu estamos preocupados. Lia diz que você não retorna às ligações. Não tenho nada para falar com ela. Laura, não seja dramática. Ela está sofrendo muito. Diz que Renato a confundiu
que disse coisas sobre você. Mãe! Interrompi mantendo minha voz controlada. Eu não vou ter essa conversa. Mas, filha, tenho que desligar. Nos vemos no almoço do papai no próximo mês. Desliguei antes que ela pudesse continuar defendendo Lia. Sempre foi assim. Desde que éramos crianças, Lia chorava e meus pais corriam para consolá-la. Eu tirava notas boas, conseguia empregos, mantinha relacionamentos estáveis e era invisível. Lia arruinava vidas e recebia fins de semana em spa. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti jeans escuros e uma blusa simples. Não queria parecer que tinha me esforçado demais, mas também não desleixada. Cheguei ao café do centro 10 minutos antes e pedi um chá. Minhas mãos continuavam tremendo levemente. Ilan entrou exatamente às 15 horas. Eu o reconheci imediatamente, embora só o tivesse visto em fotos. Alto, cabelo castanho, maxilar definido e olhos que analisavam tudo com cuidado. Vestia uma camisa azul e jeans. Nada ostentoso. Parecia confiável. Ele me viu e caminhou direto para minha mesa. Não sorriu, mas também não parecia hostil. Laura, obrigado por ter vindo. Sentou-se na minha frente e pediu um café americano à garçonete sem olhar o cardápio. Depois me olhou diretamente nos olhos. Diga-me o que você precisa. Não havia tempo para rodeios. Respirei fundo. Meu noivo me traiu com minha irmã há 3 semanas. Eu os encontrei juntos no apartamento dela. Ilan mostrou surpresa. Apenas assentiu lentamente. E você veio me procurar? Por quê? Porque a Lia está usando seu nome como desculpa para destruir relacionamentos há 4 anos. Ela diz que todos os homens a lembram de você. Que você é a alma gêmea perdida que ela nunca superou naquela noite. Aí sim ele reagiu. Suas sobrancelhas se ergueram e ele soltou uma risada curta, sem humor. Sério? Isso é... Uau! Eu nem sei o que dizer. Eu preciso que você me conte a verdade sobre aquela noite. Tudo. Ilan pegou o café, tomou um gole longo e suspirou. Conheci Lia em uma festa da faculdade. Março de 2019. Eu tinha acabado de terminar minha faculdade de fisioterapia e estava procurando emprego. Ela era chamativa. Conversamos, dançamos, acabamos nos beijando. Ela me disse que sentia uma conexão especial. Eu acreditei. Ele parou, os dedos tamborilando na xícara. Pedi o número dela. Saímos mais 2 vezes. No segundo encontro, eu disse a ela que estava sem emprego, mas que tinha entrevistas. A atitude dela mudou na hora. Ficou fria, distante. Mandei mensagem para ela por 2 semanas depois disso. Ela me deixou no vácuo todas as vezes. Na 3ª semana, ela me bloqueou. Me bloqueou completamente. Instagram, WhatsApp, tudo. Tentei falar com amigos em comum, mas me disseram que ela estava passando por algo pessoal. Nunca soube o quê. Eventualmente, deixei para lá. Senti algo quente no meu peito. Raiva. Então, você nunca foi a alma gêmea dela. Nunca houve um grande amor perdido. Não. Foram 3 semanas da minha vida há 4 anos. Nem chegamos a transar. Só alguns beijos. Peguei meu telefone e mostrei capturas de tela. Mensagens que havia reunido de Jéssica, a ex-melhor amiga de Lia, testemunhos da prima, todas as vítimas do mesmo padrão. É isso que ela tem feito. Usa seu nome. Usa essa história inventada do grande amor para justificar a destruição dos relacionamentos de outras pessoas. Meu noivo é só o último. Ilan leu cada mensagem com um desconforto crescente. Quando terminou, colocou o telefone na mesa com cuidado. Isso é doentio. Eu sei, e preciso da sua ajuda para pará-la. O que você propõe? Aqui chegava a parte difícil. A parte em que eu soava completamente calculista e fria. Mas eu não me importava. Preciso que você finja que está interessado em mim. Que nos vejam juntos. Que Lia veja que o homem que ela supostamente nunca pôde esquecer, agora está com a irmã dela. Ilan me olhou por um longo tempo. Não com julgamento, mas com curiosidade. Isso é bem elaborado. Ela destruiu meu noivado. Antes destruiu o relacionamento da minha prima. Antes a amizade da melhor amiga dela. Alguém tem que pará-la. E a vingança é a resposta? A consequência, corrigi. Não estou procurando machucá-la sem motivo.
Estou procurando que ela enfrente a verdade sobre as ações dela. E a única forma de fazer isso é mostrar a ela que não pode ter tudo o que quer só por chorar. Ilan tomou outro gole de café, terminou-o completamente antes de falar. Está bem, eu farei, mas com uma condição. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, sem meio termo. E se em algum momento eu sentir que isso está ficando muito tóxico ou prejudicando pessoas inocentes, eu caio fora. Estendi minha mão. Ele a apertou. Seu aperto era firme, caloroso. Trato feito. Passamos a hora seguinte planejando. Ilan me contou mais sobre a vida dele. Agora ele tinha a própria clínica de fisioterapia. Tinha investido bem o dinheiro dele. Morava em um apartamento modesto, mas confortável. Não era rico, mas estava estável. Bem-sucedido. Tudo o que Lia havia rejeitado 4 anos atrás porque não via potencial imediato. Então, disse Ilan enquanto pagava a conta, quando é nosso primeiro evento público? Meu pai faz aniversário em 3 semanas. Almoço de família. Lia estará lá. Perfeito. Me dê seu número de verdade. Vamos começar a construir uma história crível nas redes sociais. Trocamos números. Quando nos levantamos para ir embora, algo estranho aconteceu. Nos olhamos e ambos sorrimos ao mesmo tempo. Não era um sorriso falso ou estratégico. Era genuíno. Sabe, disse Ilan enquanto caminhávamos para a saída. Se vamos fazer isso parecer real, provavelmente deveríamos nos conhecer melhor. Jantar na terça. É parte do plano? Honestamente, não tenho certeza, mas eu gostaria de te conhecer além dessa situação com a sua irmã. Naquela noite, não consegui dormir. O que eu estava fazendo? Eu estava usando um homem inocente para me vingar? Ou estava encontrando algo genuíno no meio do caos? Meu telefone vibrou às 2 da manhã. Era Ilan. Não consigo dormir pensando no que eu disse. Não quero te pressionar. Podemos manter isso estritamente como plano, se preferir. Eu também não consigo dormir, e não quero manter isso estritamente como plano. Mas me assusta não saber onde termina a vingança e começa o real. Então vamos descobrir juntos. As 2 semanas seguintes foram uma mistura estranha de planejamento estratégico e momentos genuinamente doces. Ilan e eu nos víamos 3 ou 4 vezes por semana. Postávamos fotos calculadas, mas também compartilhávamos momentos privados que ninguém mais via. Lia continuava enviando mensagens de números diferentes, cada um mais desesperado do que o anterior. Não respondia nenhum. Renato tentou me contatar através da minha amiga Carla. Pedi a Carla que bloqueasse o número dele também. Uma semana antes do almoço do papai, minha mãe me ligou. Laura, precisamos conversar sobre seu comportamento. Lia me contou que você está saindo com Ilan só para machucá-la. Ela diz que você sabe o quanto ele significa para ela. Respirei fundo. Mantive a voz calma. Mãe, você alguma vez já se perguntou por que Lia é sempre a vítima em cada história? Não comece, Laura. Não, me escute. Quando Jéssica encontrou Lia com o namorado dela, quem foi a vítima? Quando o noivo da prima quase cancelou o casamento por causa de Lia, quem foi a vítima? Quando meu noivo me traiu com ela, quem é a vítima agora? Silêncio do outro lado. Sempre Lia, não é? Sempre ela que sofre, que não consegue evitar, que está traumatizada, mas nunca as pessoas cujas vidas ela destrói. Laura, isso não é justo. O que não é justo é você ter me ligado para me repreender por sair com alguém, enquanto sua outra filha destruiu meu noivado e nunca me pediu sequer desculpas. Ela está arrependida. Não, mãe. Ela está com ciúmes. Há uma diferença. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti poderosa. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito a verdade à minha mãe sem amenizar nada. Ilan chegou ao meu apartamento naquela noite. Contei a ele sobre a ligação. Ele me abraçou sem dizer nada por vários minutos. Estou orgulhoso de você, ele disse finalmente. Por quê? Porque você está impondo limites. Isso não é vingança, isso é amor próprio. Naquela noite, nos beijamos pela primeira vez. Não foi calculado nem estratégico. Foi real, urgente, necessário. E quando nos separamos, ambos sabíamos que isso havia deixado de ser apenas um plano. O dia do almoço do papai chegou.
Vestia um vestido vermelho que Ilan havia me dito que ficava lindo em mim. Ele chegou com uma camisa branca e calças escuras, segurando um buquê de flores. Para seu pai. Ele explicou mostrando uma garrafa de vinho. E para você? Ele me entregou uma única rosa vermelha no carro. A caminho da casa dos meus pais, ele pegou minha mão. Pronta? Prontíssima! Chegamos 15 minutos antes do resto. Papai abriu a porta com um sorriso gigante. Laura, e este deve ser o Ilan, disse estendendo a mão e pegando o vinho. É um prazer conhecê-lo, senhor. Feliz aniversário. Papai ficou imediatamente encantado. Entramos na sala, onde minha mãe preparava a mesa. Ela me olhou com uma expressão tensa. Olá, mamãe. Laura. O olhar dela foi direto para Ilan. Ilan, senhora, é um prazer. Mamãe não disse mais nada. Apenas continuou arrumando os pratos. 10 minutos depois, a porta se abriu. Era Lia. Ela usava um vestido branco justo, salto alto, o cabelo perfeitamente arrumado. Mas quando me viu no sofá com Ilan, seu rosto se desfez completamente. Laura, Ilan. Oi, Lia. Eu disse com calma. Ilan apenas acenou com a cabeça. Neutro. Lia ficou parada na entrada da sala, os olhos indo de mim para Ilan e de volta para mim. Vi o momento exato em que a realidade a atingiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Posso falar com você um segundo, Laura? Em particular. Eu a segui até o banheiro. Ela fechou a porta com mais força do que o necessário. O que você pensa que está fazendo? Almoçando no aniversário do papai. Não se faça de estúpida. Ilan, sério? Olhei diretamente nos olhos dela. Era o momento. O momento que eu esperava há 3 semanas. Minha irmã se meteu com meu noivo. Então vou fazê-la assistir enquanto eu namoro o homem com quem ela ainda sonha. Agora você vai se sentar e ver como ele me ama, porque, ao contrário de você, eu não precisei implorar. O sangue sumiu do rosto dela. Isso é cruel. E o que você me fez? O que foi? Renato me procurou. Ele me disse que você não o fazia feliz. Mentira. Não é mentira. Ele me disse, Lia, chega. Nós duas sabemos a verdade. Você o encontrou no Instagram, o assediou com mensagens, o manipulou fazendo-o acreditar que eu falava mal dele. E quando isso não funcionou, você usou a desculpa de sempre. Mas ele é importante para mim. Sério? Então me diga algo sobre ele. Me diga o sobrenome dele. Diga-me o que ele faz. Me diga qualquer coisa que não seja como você o conheceu há 4 anos. Silêncio. Você não pode, não é? Porque você nunca se importou com Ilan, você se importou em ter uma desculpa para fazer o que quisesse sem consequências? Lia começou a chorar. Suas lágrimas perfeitas, as que sempre funcionavam com mamãe e papai. Isso acaba hoje, Lia. Você vai se sentar naquele almoço e vai ver como Ilan me trata com respeito e carinho. Você vai ver o que é perder algo real. Isso não acabou, ela sussurrou. Ah, acredite, está apenas começando. Saí do banheiro. Ilan estava na sala conversando com meu pai sobre fisioterapia. Quando me viu, estendeu a mão. Peguei sua mão e me sentei ao lado dele. Lia saiu do banheiro 5 minutos depois, com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas visíveis. Sentou-se do outro lado da sala, o mais longe possível de nós. O almoço foi tenso, mas satisfatório. Cada vez que Ilan tocava meu braço, me servia água, me perguntava se eu estava bem, eu via de soslaio Lia apertar o garfo com força. Isso era só o começo. O almoço terminou 2 horas depois. Papai estava feliz, mamãe desconfortável, e Lia não havia dito uma palavra desde que saiu do banheiro. Quando nos despedimos, Ilan me deu um beijo na bochecha na frente de todos. Lia saiu correndo para o carro dela. Isso foi intenso, disse Ilan enquanto dirigia de volta para o meu apartamento. Apenas espere. Isso mal começou. Meu telefone começou a tocar antes de chegarmos. Era a mamãe. Recusei a ligação. Tocou de novo. Eu o desliguei completamente. Quer subir? Perguntei quando chegamos. Claro. Eu preciso de uma bebida e você provavelmente também. Subimos para o meu apartamento. Servi 2 taças de vinho e nos sentamos no sofá. Ilan parecia pensativo. O que foi? Perguntei. Sua irmã. O jeito que ela te olhou naquele almoço não era só ciúme. Era algo mais. Tipo o quê?
Como se ela não conseguisse entender por que alguém escolheria você em vez dela. Tomei um longo gole de vinho. Ilan estava certo. Era exatamente isso. Tinha sido assim a minha vida toda. Lia sempre foi a bonita, a carismática, a que todos queriam conhecer. Eu era a irmã responsável, a chata, a que ficava em segundo plano. Mas isso não é quem você é, disse Ilan, virando-se para me encarar de frente. Você é inteligente, talentosa, direta. Isso é muito mais valioso do que apenas ser bonita. Então, você não me acha bonita? Brinquei. Eu não disse isso. Eu disse que você é mais do que isso. Ele me beijou. Desta vez foi diferente do primeiro beijo. Mais intenso, mais real. Quando nos separamos, ambos respirávamos rápido. Laura, preciso ser honesto com você sobre algo. O quê? Quando aceitei este plano, pensei que seria simples. Fingir um romance, incomodar sua irmã, ir embora. Mas agora eu não estou fingindo e preciso saber se você também não está. Deixei minha taça na mesa, peguei a mão dele. Eu não estou fingindo. Isso se tornou real para mim há 2 semanas. Naquela noite, ficamos conversando até às 3 da manhã. Ele me contou sobre a clínica dele, sobre seus planos de expansão, sobre como havia superado a morte da mãe. Eu contei sobre meus sonhos de ter meu próprio estúdio de design, sobre minha frustração com minha família, sobre como Renato nunca realmente me ouviu em 2 anos de relacionamento. Sabe o que é irônico? Eu disse encostando a cabeça no ombro dele. Lia fez o pior que podia me fazer, mas sem querer, ela me deu o melhor. A mim? Ele perguntou com um sorriso. A você. Os dias seguintes foram um turbilhão. Lia criou 3 contas falsas no Instagram para nos seguir. Bloqueei todas. Ela me enviou flores no trabalho com um bilhete. Por favor, vamos conversar como irmãs. Joguei-as no lixo. Renato apareceu no meu escritório implorando por uma segunda chance. A segurança o retirou. Ilan e eu nos tornamos inseparáveis. Jantávamos juntos todas as noites. Ele me buscava no trabalho. Eu passava os fins de semana no apartamento dele. E sim, postávamos fotos. Muitas fotos. Uma semana depois do almoço, Ilan me convidou para conhecer a clínica dele. Era pequena, mas impecável. 3 salas de tratamento, uma recepção aconchegante, tudo decorado com bom gosto. Isso é impressionante, eu disse percorrendo o local. Eu a construí do zero. Depois que Lia me bloqueou, decidi focar totalmente na minha carreira. Levou 3 anos, mas valeu a pena. Posso te perguntar algo? O que for. Você alguma vez se arrependeu de não ter insistido mais com ela? Ilan riu. Honestamente, não. Mesmo antes de saber sobre o padrão de comportamento dela, algo não se encaixava. Ela era linda, carismática, mas havia algo vazio, como se tudo fosse uma atuação. Porque era, eu disse. Com Lia, tudo é atuação. Não sei se ela alguma vez foi genuína na vida dela. Naquela noite, enquanto jantávamos no apartamento dele, meu telefone tocou. Era papai. Filha, preciso falar com você. Diga, pai. Sua mãe está muito chateada. Diz que você está sendo cruel com Lia. Respirei fundo. Ilan pegou minha mão. Pai, o senhor sabe o que Lia me fez? Ela diz que foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Eu os encontrei juntos, seminus, no apartamento dela. Silêncio. Pai, por anos vocês justificaram cada coisa terrível que Lia fez. Quando ela arruinou o relacionamento de Jéssica, quando quase cancelou o casamento da prima, quando destruiu meu noivado. Sempre há uma desculpa. Sempre há um trauma que a justifica. Filha, não é tão simples. É exatamente tão simples. Lia faz o que quer e vocês a premiam com compreensão e fins de semana em spa. Eu mantenho minha vida em ordem e sou invisível até que finalmente imponho limites e então sou a cruel. Laura, eu te amo, pai. Mas não vou continuar em uma família onde se premia a destruição e se pune a estabilidade. Se o senhor quiser ter um relacionamento comigo, ótimo. Mas eu não vou tolerar que me repreendam por sair com alguém que me trata bem. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Ilan me abraçou. Estou orgulhoso de você. Por que todo mundo continua dizendo isso? Porque você está fazendo algo difícil.
Está impondo limites com pessoas que você nunca impôs antes. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Lia e Renato, abraçados no que parecia ser o apartamento dela. A mensagem dizia: já que você tem Ilan, eu fico com Renato. Todos felizes. Mostrei a foto para Ilan. Ele balançou a cabeça. Você acha que Renato sabe o que está fazendo? Provavelmente não. Provavelmente pensa que isso é temporário até eu voltar com ele. E você? Eu? Nem em 1 milhão de anos. Renato é meu passado. Você é meu presente. Ilan sorriu e me beijou. Naquela noite, postei uma foto nossa. Ilan com o braço em volta da minha cintura. Eu sorrindo genuinamente. A legenda: algumas perdas são, na verdade, ganhos disfarçados. Lia respondeu em menos de 5 minutos com a própria foto. Ela e Renato no sofá dela. A legenda: o amor verdadeiro sempre volta. Tirei um print e enviei para minha amiga Carla. Está vendo isso? Ela realmente pensa que está me machucando. E te machuca? Perguntou Carla. De jeito nenhum. Renato pode ficar com ela. Eles merecem um ao outro. Mas Lia não ia desistir tão fácil. 3 dias depois, ela apareceu na clínica de Ilan. Eu estava lá esperando por ele para sairmos para jantar. Eu a vi entrar e me senti tensa imediatamente. Ilan, disse Lia, me ignorando completamente. Preciso falar com você a sós. O que você tem para dizer? Pode dizer na frente de Laura. Respondeu Ilan, sem sair do meu lado. É sobre aquela noite. A noite em que nos conhecemos. Lia, por favor, só 5 minutos. Eu disse acenando com a cabeça. Eu queria ver até onde isso iria. 5 minutos. Aqui. Laura fica. Lia me lançou um olhar de ódio puro, mas continuou. Aquela noite foi especial para mim. Eu realmente senti uma conexão com você. Quando você se afastou, me destruiu. Você se afastou, corrigiu Ilan. Eu tentei te contatar por semanas. Você me bloqueou. Eu estava com medo. Medo do que eu estava sentindo. Ou estava decepcionada por eu não ter dinheiro. Eu disse. Lia me olhou com fúria. Isso não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Você está na clínica do meu namorado interrompendo nosso encontro mentindo sobre o passado. Eu não estou mentindo. Ilan pegou o telefone, abriu as mensagens arquivadas e mostrou a tela a ela. Estas são as mensagens que te enviei. 17 no total. Todas deixadas no vácuo ou ignoradas. A última antes de você me bloquear dizia: consegui emprego em uma clínica. Não paga muito, mas é um começo. Você me bloqueou 3 horas depois. Lia empalideceu. Eu não lembro. Claro que não, porque você não se importava. Só importava o que eu podia te oferecer naquele momento. Isso não é verdade. Lia, disse Ilan. Sua voz firme, mas não cruel. Você precisa ir. Laura e eu temos planos. Você escolheu ela? A minha irmã chata e amarga? Eu escolhi uma mulher genuína, inteligente e corajosa que por acaso é sua irmã. É coincidência. Lia olhou para nós dois com lágrimas nos olhos. Mas estas não eram suas lágrimas de manipulação. Eram lágrimas de raiva pura. Isso não termina aqui, ela sussurrou. Sim, eu disse pegando a mão de Ilan. Termina. Lia saiu da clínica batendo a porta. Você está bem? Perguntou Ilan. Melhor que bem. Você viu a cara dela? Finalmente ela está entendendo que não pode ter tudo. Mas ela disse que isso não termina aqui. Eu não me importo com o que ela faça. Eu não tenho mais nada a perder e tenho tudo a ganhar. Eu o beijei ali mesmo, no meio da clínica dele, sob as luzes fluorescentes, e pela primeira vez na minha vida, me senti completamente livre. A vingança era doce, mas encontrar algo real no meio dela era ainda melhor. O que eu não sabia é que Lia tinha um último truque na manga, um que colocaria à prova tudo o que Ilan e eu havíamos construído. O truque de Lia chegou 2 semanas depois, na forma de um jantar familiar urgente convocado pela mamãe. A mensagem dizia: assunto familiar importante. Todos devem estar 19 horas a este sábado. É uma armadilha, eu disse mostrando a mensagem para Ilan. Óbvio, você vai ir. Eu tenho que ir. Se eu não for, dirão que estou evitando a família. Então eu vou com você.
No sábado, chegamos à casa dos meus pais exatamente às 19 horas. Lia já estava lá, sentada no sofá, ao lado de Renato. Ele parecia desconfortável. Ela parecia triunfante. Laura, Ilan, obrigada por virem, disse mamãe nervosa. O que é tão urgente? Perguntei. Lia se levantou. Ela tinha uma pasta nas mãos. Eu precisava que todos estivessem aqui para que vissem quem é realmente o seu namorado, Laura. Abriu a pasta e tirou papéis impressos. Eram capturas de tela de conversas do Instagram. Ela as espalhou sobre a mesa de centro. Ilan, Mora tem me enviado mensagens por semanas dizendo que sente minha falta, que cometeu um erro ao escolher Laura, que ainda pensa em mim. Olhei para Ilan. Ele estava completamente calmo. Isso é falso. Ele disse simplesmente. Falso? Aqui estão as mensagens. Peguei os papéis, revisei cuidadosamente. O nome de usuário era parecido com o de Ilan, mas não exato. Ilan Mora em vez de Ilan Mora. As fotos de perfil eram as mesmas, mas a conta era falsa. Lia! Eu disse mantendo minha voz controlada. Esta não é a conta do Ilan. Sim, é sim. Não, olhe o nome de usuário. Está faltando um caractere, ponto. Alguém criou uma conta falsa. Lia arrebatou os papéis das minhas mãos. Isso não importa. O ponto é que ele me procura. O ponto, disse Ilan pegando o próprio telefone, é que você tem falado com um impostor e provavelmente criou essa conta você mesma. Ele abriu o Instagram e mostrou a conta verificada dele, a autêntica. Como você pode ver, minha conta é Ilan Mora. E se você verificar minhas mensagens diretas, verá que eu nunca te escrevi. Mamãe pegou o telefone de Ilan e verificou. A expressão dela mudou de preocupada para mortificada. Lia, você criou uma conta falsa para inventar estas mensagens? Não. Alguém mais deve ter feito isso para me confundir. Ou você fez isso para tentar nos separar? Eu disse. Como você se atreve? Gritou Lia. Papai se levantou do sofá. Parecia cansado. Lia, precisamos conversar a sós. Papai, não! Eles estão mentindo. Eu só quero proteger Laura. Chega, disse papai com uma voz que eu nunca o tinha ouvido usar com Lia. Laura, Ilan, podem esperar na cozinha, por favor? Ilan e eu nos levantamos e fomos para a cozinha. Renato permaneceu no sofá olhando para o telefone, claramente querendo estar em qualquer outro lugar. Da cozinha, podíamos ouvir vozes elevadas. Papai falava em um tom que eu nunca tinha ouvido usar com Lia. Mamãe tentava acalmar a situação. Lia chorava, mas não eram seus choros manipuladores usuais. Eram gritos de frustração. Isso está indo muito mal para ela, sussurrou Ilan. Bom, já era a hora. 20 minutos depois, papai nos chamou de volta para a sala. Lia estava com os olhos vermelhos e inchados. Mamãe parecia devastada. Renato continuava no mesmo lugar, completamente imóvel. Laura, começou papai. Sua mãe e eu precisamos te pedir perdão. Eu não esperava por isso. Por anos, justificamos o comportamento da sua irmã. Pensamos que ela estava passando por algo difícil, que precisava de mais apoio, mas fomos cegos a como isso te afetava. Mamãe começou a chorar. Nós conversamos com Jéssica há alguns dias. Ela nos contou a versão dela do que aconteceu com o namorado. E também conversamos com a sua prima, e agora isso, a culpa não é minha, interrompeu Lia, a voz embargada. Ninguém entende como é difícil para mim. Desde que perdi o Ilan, você não me perdeu, disse Ilan, a voz firme, mas não cruel. Você me rejeitou. Há uma diferença. Porque eu estava com medo. Não, porque eu não tinha dinheiro. Essa é a verdade, e todos nesta sala sabemos disso. Lia se levantou bruscamente apontando para mim. Você sempre foi a favorita, a Laura perfeita com a vida perfeita. Ninguém vê o quanto eu sofro. Lia, eu disse mantendo minha posição. Você não sofre. Você causa sofrimento. E a razão pela qual minha vida parece perfeita é porque eu não destruo a vida de outras pessoas para me sentir melhor comigo mesma. Isso não é verdade. Então nos explique, disse papai. Explique a Jéssica, a sua prima, o Renato. Explique por que toda vez que alguém mais está feliz você tem que intervir. Lia ficou em silêncio. Pela primeira vez na vida, ela não tinha uma resposta pronta.
Renato finalmente falou. A voz dele mal era audível. Lia, eu preciso ir. O quê? Agora isso é demais. Eu pensei que Laura tinha te machucado, que eu era o bom da história, mas agora eu vejo que eu fui só mais uma vítima. Renato se levantou e caminhou em direção à porta. Parou ao meu lado. Me desculpa, Laura, por tudo. E era verdade. Renato não me importava mais em absoluto. Depois que Renato saiu, mamãe tentou acalmar Lia, mas ela afastou as mãos dela. Não, eu não quero sua pena. Não quero nada de nenhum de vocês. Principalmente de você, mãe. Lia, querida, começou mamãe. Sempre dizendo que me entende, mas nunca faz nada real. Só me dá dinheiro e espeidez para eu calar a boca. Mamãe recuou como se tivesse levado um tapa. Sua mãe só estava tentando te ajudar, disse papai. Me ajudar? Vocês me transformaram nisso. Me ensinaram que chorar resolvia tudo, que eu nunca tinha que enfrentar consequências. E agora todos agem surpresos por eu não saber como ser uma pessoa normal. Era a primeira coisa honesta que Lia tinha dito em anos. Finalmente você disse algo de verdade, eu disse. Lia me olhou com ódio. Não se faça de superior comigo. Você também tem culpa, sempre sendo perfeita, sempre fazendo tudo certo. Sabe como é impossível viver na sua sombra? Eu não projetei nenhuma sombra, Lia. Você decidiu viver em uma. Peguei a mão de Ilan. Nós vamos embora. Pai, mãe, se quiserem ter um relacionamento comigo, estarei disponível. Mas eu não vou continuar participando desta dinâmica onde Lia pode fazer o que quiser sem consequências. Caminhamos em direção à porta. Atrás de nós, ouvimos Lia desabar em soluços reais. Não os manipuladores, os genuínos. No carro, Ilan me olhou. Como você se sente? Estranhamente vazia. Pensei que isso me faria sentir melhor e não faz. Eu não sei. Lia finalmente está enfrentando consequências. Mas eu não me sinto vitoriosa. Só sinto alívio. Ilan dirigiu em silêncio por vários minutos. Sabe o que eu acho? O quê? Eu acho que a melhor vingança não é ver Lia sofrer, é construir uma vida onde ela simplesmente não importa. Ele tinha razão. Por semanas, eu tinha estado tão focada em fazer Lia pagar que esqueci que a verdadeira vitória era seguir em frente. Você continua culpando todo mundo, menos a si mesma. Laura não tem culpa das suas decisões. Lia o olhou com ódio. Você também não é santo, Ilan. Ou já esqueceu como usava mulheres há 4 anos. Não esqueci. Mas eu mudei de verdade. Não fingi a mudança. Lia pegou a bolsa. Liga para a mamãe e o papai. Diga o que quiser. De qualquer forma, eles nunca acreditariam em você sobre mim. Eu já liguei, eu disse. Eles estão a caminho. Lia empalideceu. O quê? Eu enviei o áudio há 1 hora. Eles queriam ouvir a sua versão pessoalmente. A campainha tocou. Eram meus pais. Lia tentou sair, mas papai bloqueou a entrada. Sente-se, Lia. Nós vamos conversar sobre isso. Durante as 2 horas seguintes, Lia tentou todas as táticas dela. Lágrimas, raiva, vitimização. Nada funcionou. Papai e mamãe se mantiveram firmes. Nós vamos impor novas condições, disse papai. Ou você aceita terapia intensiva, possivelmente internação, ou você se muda e vive sua vida sem nosso suporte financeiro. Vocês estão me expulsando? Estamos te dando uma escolha, mudança real ou independência total. Lia olhou para todos nós. Finalmente, ela desabou. Não com lágrimas manipuladoras, mas com algo mais profundo. Desespero real. Eu não sei como mudar. Eu tentei, mas toda vez que tento, algo em mim sabota tudo. Mamãe se aproximou. Então, aceite ajuda de verdade. Não terapia de 2 horas por semana. Ajuda intensiva. E se não funcionar, pelo menos você tentou, disse papai. Lia aceitou o tratamento intensivo. 2 semanas depois, ela deu entrada em um centro especializado em transtornos de personalidade. Ela ficaria lá por no mínimo 6 meses. No dia em que ela foi, ela me pediu para conversarmos a sós. Laura, eu não sei se algum dia poderei consertar o que quebrei entre nós. Provavelmente não, mas você pode tentar não quebrar mais nada. Você me odeia? Não, mas também não confio em você e não confiarei por um bom tempo. É justo. Ela foi embora com mamãe e papai. Ilan me abraçou.
Você está bem? Sim. Pela primeira vez, sinto que isso realmente acabou. 6 meses depois, Ilan me pediu em casamento. Não foi um pedido elaborado. Apenas nós dois em nosso apartamento depois de um jantar simples. Laura, cometi erros, mas te amar não é um deles. Você se casaria comigo? Sim. Nos casamos 3 meses depois em uma cerimônia pequena. Mamãe, papai, alguns amigos próximos. Lia continuava em tratamento e não compareceu. Ela enviou uma carta. Parabéns. Espero algum dia poder celebrar com você pessoalmente. Mas entendo se esse dia nunca chegar. Desejo o melhor a você. Renato não foi convidado. Pelo que soube, ele se mudou para outra cidade e também começou a fazer terapia. 1 ano depois de nos casarmos, Lia completou o tratamento. Ela saiu diferente, não perfeita, mas genuinamente trabalhando em si mesma. Nos encontramos para tomar café. Como você está? Perguntei. Melhor. Mais consciente. Minha terapeuta diz que sempre terei que trabalhar nisso. Todos nós temos que trabalhar em algo. Laura, sei que nunca seremos como antes, que provavelmente nunca seremos próximas. Mas quero que você saiba que sinto muito. De verdade. Eu sei. Eu não a perdoei completamente naquele dia. Talvez nunca o fizesse de todo. Mas podíamos ficar na mesma sala sem ódio. Isso era o suficiente. 2 anos depois de nos casarmos, Ilan e eu tivemos nosso primeiro filho. Mamãe e papai estavam emocionados. Lia enviou um presente com um bilhete simples. Parabéns aos novos pais. Eu não a convidei para o hospital, mas enviei uma foto do bebê. Ela respondeu, lindo como a mãe. A vida seguiu. Ilan expandiu a clínica dele. Eu abri meu próprio estúdio de design. Nos mudamos para uma casa maior. Tínhamos jantares com meus pais todo mês. Lia comparecia ocasionalmente, sempre com limites claros. Um dia, 3 anos depois de tudo, Lia me ligou. Laura, conheci alguém, um homem, e pela primeira vez eu não quero sabotá-lo. Mas estou com medo. Medo de quê? De voltar a ser quem eu era. Então, não seja. Cada dia é uma escolha. Você alguma vez confiará em mim de novo? Eu não sei, Lia, mas estou aberta à possibilidade. Essa foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. 5 anos depois do dia em que encontrei Renato e Lia juntos, recebi uma mensagem dela. Era uma foto do casamento dela. Ela havia se casado com o homem que conheceu. A legenda dizia, finalmente consegui. Obrigada por não desistir de mim. Eu respondi, parabéns. Nada mais precisava ser dito. Naquela noite, enquanto jantávamos, Ilan olhou o telefone e sorriu. O quê? A clínica acabou de ganhar o prêmio de melhor centro de fisioterapia da região. Parabéns! Não, parabéns para nós. Nada disso teria acontecido sem seu apoio. Nosso filho entrou correndo na cozinha. Mamãe, papai, podemos ligar para os avós? Claro, liga você. Eu o vi pegar o telefone e ligar para meus pais. Ouvi sua risada enquanto contava sobre o dia dele. Ilan pegou minha mão sobre a mesa. No que você está pensando? Que Renato me fez um favor. Se ele não tivesse me traído, eu nunca teria procurado você. Então, você o agradece? Não, mas não me importo mais com o que ele fez. Isso ficou no passado. Meu telefone vibrou. Era mamãe enviando uma foto no grupo da família. Lia estava lá no canto, sorrindo com cautela. Papai tinha escrito: jantar de família no próximo sábado. Lia pergunta se vocês podem vir. Mostrei a mensagem para Ilan. Você quer ir? Sim, mas só por 2 horas. E nós vamos embora se algo ficar desconfortável. Fechado. Eu respondi. Estaremos lá. O jantar de sábado foi normal. Lia se comportou. Não houve drama. Quando fomos embora, ela me parou na porta. Laura, sei que nunca seremos como antes, mas quero que você saiba que todo dia eu trabalho para não ser quem eu fui. Isso é tudo o que posso te pedir. Você acha que algum dia poderá me perdoar completamente? Eu não sei. Me pergunte daqui a mais 5 anos. Ela assentiu. Me abraçou brevemente. Ela cheirava diferente. Não usava mais aquele perfume caro que sempre usava. Usava algo mais simples. No carro de volta, Ilan pôs música suave. Foi bom, ele disse. Sim, foi bom. Você acha que Lia realmente mudou? Ela está tentando. Isso é mais do que ela fazia antes.
Chegamos em casa, deitei nosso filho. Ilan preparou chá para os dois. Nos sentamos na varanda olhando para a cidade. Sabe o que é mais estranho? Eu disse. O quê? Eu comecei tudo isso buscando vingança. Eu queria que Lia sofresse como eu sofri, e agora? Agora eu só quero viver minha vida. Se ela sofre ou não, não é mais problema meu. Ilan levantou a xícara. Um brinde a viver nossas vidas sem drama. Bati minha xícara na dele. Por isso. No dia seguinte, voltei ao trabalho. Meu estúdio havia crescido. Eu tinha 3 funcionários e projetos com clientes importantes. Lia tentou me destruir. Mas em vez disso, ela me impulsionou a construir algo próprio. Renato continuava em outra cidade. Nunca mais falamos depois que ele me mostrou o áudio. Ouvi dizer que ele também se casou. Eu não me importei. As pessoas que me machucaram não tinham mais poder sobre mim. Haviam ficado no passado, onde pertenciam. Naquela noite, enquanto Ilan e eu assistíamos a um filme, nosso filho se aproximou com um desenho. Olha, mamãe, somos nós. Era um desenho simples. 3 bonecos de palito, nós 3. É perfeito. Eu o preguei na geladeira junto com todos os outros desenhos dele. Esta era a minha vida. Agora, simples, estável, minha, sem vingança, sem drama, apenas dias normais construindo algo real. E isso era exatamente o que eu precisava.